Você aí, tá desempregado há um tempão e tá inseguro sobre como é que você vai abordar esse tema na sua próxima entrevista de emprego? É esse o seu caso? Então vem comigo que eu vou te dar dicas valiosas de como é que você faz para sair da inércia e abordar esse assunto numa boa e se dar super bem na sua próxima entrevista de emprego. Bora lá? Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Fabiana Marques, sou psicóloga, coach e profissional de RH com mais de 20 anos de experiência no mundo corporativo. A ideia desse canal é te trazer conteúdo de qualidade sobre autoconhecimento, carreira e liderança. Bom, então quer dizer que você está desempregado faz um tempão e está super inseguro de como é que você vai abordar esse tema durante a sua próxima entrevista de emprego, certo? Bom, antes de eu falar as dicas para vocês, eu preciso te lembrar de uma coisa muito importante. Você não tá sozinho. Pois é, no Brasil, no final do ano passado, a gente bateu um índice de desemprego de mais ou menos 14%. Esses são os dados que estão lá no site do IBGE. E especialistas dizem que esse ano de 2021 a gente pode chegar num recorde histórico de 17% de desemprego, pessoal. Então, você não é o único que está nessa situação. E até mesmo por isso eu resolvi trazer o tema para o canal e abrir o canal com esse tema tão importante para ajudar você a se recolocar o mais rápido possível. Bom, eu entendo que apesar de você olhar para o lado, ver um monte de gente na mesma situação que você, isso não refresca em nada o que você está sentindo, né? E eu falo por experiência própria, pessoal, porque eu mesma já fui demitida. E eu sinto na pele o que isso significa. Eu tive vários momentos depois da minha demissão. Primeiro foi um momento de muita raiva. Raiva da empresa, raiva do chefe que me demitiu, raiva de mim mesma. Depois eu comecei a ficar me sentindo culpada. Eu achava que eu era burra, que eu era incompetente. Fiquei imaginando que nunca mais eu fosse conseguir um trabalho, Realmente eu nunca tinha sido demitida na vida antes e foi um baque pra mim. E aí quando começaram a chegar os boletos, minha Nossa Senhora, aí realmente ficou muito complicada a situação. Mas como eu não sou dessas pessoas que fica chorando as pitangas por aí, eu resolvi catar os meus caquinhos, fazer alguma coisa com a informação, procurar logo o meu emprego. E não demorou muito, eu tava super bem numa outra empresa, vivendo mil desafios, super animada, e eu tenho certeza que isso é o que vai acontecer com você também. Agora, como é que a gente faz para abordar esse tema na entrevista? E principalmente, ainda mais nesses tempos de Covid, pessoal, onde tem muita gente que tá desempregada há bastante tempo. Tem gente que foi desligada lá logo no começo da pandemia, então já faz mais de um ano que essa pessoa tá procurando uma recolocação. Bom, nesses casos, eu vou começar então com a minha primeira dica pra você, tá? A primeira dica é: aprenda com o processo. Pois é. Tudo que acontece na nossa vida, e eu acho que isso é mais forte nas coisas ruins que acontecem, para tudo a gente tem que tirar uma lição. Afinal de contas, sofrer por sofrer sem levar nenhuma lição disso, eu acho que é um sofrimento muito desperdiçado, Então aprenda com o processo, respira, analisa o que aconteceu, analisa se de repente você teve indícios de que essa demissão ia acontecer e você não se atentou, para que de repente você, aprendendo com essa história, você esteja mais bem preparado em futuras situações. Aprenda com o processo no sentido de, puxa vida, será que você podia estar melhor preparado para você ser mais requerido por essa empresa e eles optarem por demitir uma outra pessoa que não você? Enfim, quais são os aprendizados que você tira desse momento? Então essa é a primeira coisa, um voto de humildade, de dar um passo para trás, respirar, aprender. Segunda dica: fale em voz alta para você mesmo, olhando no espelho, por que você foi demitido. Aí você deve estar rindo da minha cara, no mínimo, falando: nossa, a Fabiana é louca, o que eu vou fazer olhando pro espelho que nem uma adolescente? Pessoal, isso não tem nada de adolescente, isso é pura ciência, tá? O ato de dizer em voz alta e principalmente se ouvir é muito importante no processo de autoconhecimento e de autodesenvolvimento. Com isso, você vai pôr pra fora emoções, sentimentos e você vai se permitir viver esse luto, que é o luto da demissão. Então, esse é um dos processos que a gente faz, por exemplo, quando a gente está em terapia, ou quando a gente está em algum grupo de apoio, ou quando a gente está num processo de coaching.
esse processo de falar em voz alta é muito importante. Mas como eu também imagino que seja difícil você sair por aí falando em voz alta para todo mundo que você conhece, nada melhor do que o espelho, se olhando no olho, sendo generoso, tendo compaixão consigo mesmo, para que você possa se libertar. E a partir disso, definir um discurso bacana, que te deixe confortável para você contar para o entrevistador, porque é claro que o próximo entrevistador vai te perguntar: ah, mas por que você foi demitido? Tá? E eu tenho certeza que a primeira vez que você disser isso pro espelho, vai ficar horrível. Você vai gaguejar, você não vai encontrar as palavras certas, você vai ter aqueles minutos de branco em que você não vai encontrar as palavras. Pois é, melhor passar essa vergonha toda na frente do espelho do que na frente do recrutador. Concorda comigo? Então, se liga nessa dica e vai lá praticar no espelho, tá bom? A terceira dica é em relação a como é que você pode tentar entrar na cabeça do recrutador e fazer meio que o papel do seu próprio advogado do diabo. Aí você vai dizer pra mim: poxa, Fabiana, mas eu nunca fui recrutador, eu não faço uma entrevista há mais de 10 anos, como é que eu posso imaginar o que se passa na cabeça desse recrutador? Bom, eu acho que com um pouquinho de criatividade e esforço, você vai conseguir pensar em situações, em perguntas que ele possa fazer pra você, tá bom? Mas eu já vou te adiantar duas perguntas que eu tenho certeza que ele vai fazer. A primeira delas é sobre o porquê da sua demissão. Então, lembra do exercício da dica anterior, do espelho? Pois é, nessa hora que você vai me agradecer por ter feito esse exercício. Então, saber na ponta da língua por que você foi demitido é fundamental. Agora tem uma segunda pergunta que é matadora. Eu tenho certeza que o recrutador vai fazer. E se você não ficar ligado aqui, você vai ser pego de calça curta. Ele provavelmente vai dizer assim: puxa vida, você foi demitido numa reestruturação por causa do Covid. Muito bem, mas por que você foi demitido e não os seus pares, algum outro colega? Por que eles escolheram você para demitir? E aí? Essa pergunta demanda tempo de reflexão para você responder. Então, melhor que eu faça essa pergunta para você aqui no vídeo, né? Muito bem, volta pro espelho. O espelho vai ser o seu melhor amigo nesse processo. Volta pro espelho e conta pra ele por que foi você. Certo? Combinado? E agora a quarta dica, que tem muito a ver com essa terceira dica, que é a dica da verdade. Claro que eu sempre vou dizer aqui no canal, pessoal, pra você dizer a verdade, porque verdade é um valor pra mim. E eu acredito muito que é a verdade que liberta, é a verdade que leva a gente pro crescimento, tanto pessoal, quanto profissional e espiritual, etc. Então, pra você dizer a verdade, eu só vou te dar uma dica pra você tomar um cuidado. Não cometa sincericídio. É o suicídio do sincerão, sabe? Ah, puxa vida, eu sou super autêntico, eu digo tudo aquilo que me vem na cabeça e pronto, falei. Só que nesse pronto, falei, você pode perder o emprego dos seus sonhos. Porque muitas vezes isso acaba passando uma imagem pro recrutador que não é a imagem que você quer passar. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo muito clássico, que acontece de verdade. Eu já vi, já presenciei. Ah, meu chefe me detesta. Provavelmente isso é recíproco. Se o seu chefe te detesta, a sua vida não deve ser fácil com ele. E você também não deve gostar desse chefe. Muito bem. E você pode ter certeza, de repente, que esse chefe te demitiu por causa disso, porque a relação de vocês não é legal. Muito bem. Eu sei que isso acontece, pessoal. Você, se passa por isso, também sabe. Mas não é o tipo de coisa que o recrutador quer ouvir. O recrutador quer ouvir sobre a sua resiliência, sobre o seu processo de amadurecimento, sobre o seu autoconhecimento. E simplesmente terceirizar o motivo da sua demissão para um terceiro, que nesse caso é o seu chefe, isso não é legal, por mais que isso seja verdade. Então a dica aqui é: fale a verdade sem cometer sincericídio. Esse exemplo que eu dei é um exemplo clássico de sincericídio. Puxa, mas como é que eu vou inventar alguma coisa? Claro que não. Pensa junto comigo. O seu chefe mesmo, vamos pegar esse exemplo, né, do chefe que não gosta de você. Esse chefe, ele não toma a decisão de demitir alguém sozinho. Pelo menos não na maioria dos casos. Ele provavelmente teve que aprovar isso com o chefe dele e ou com alguém de recursos humanos. E para essas pessoas, ele deve ter dito coisas concretas, fatos, dados, situações, coisas que aconteceram e que realmente justificam a sua demissão. Então, nesse momento, um exercício de humildade, de você olhar para si, pode ir lá no espelho de novo. Vai lá,
Acho que o espelho vai te ajudar mais uma vez. E aí você precisa ter uma conversa séria consigo mesmo e de pensar, puxa vida, o que será que contribuiu? Será que eu estava tão focado na entrega para o meu chefe que eu esqueci de mostrar o meu trabalho para outras pessoas na companhia, para que de repente num momento de reestruturação eu pudesse ter mais aliados, mais pessoas me apoiando, vendo o meu resultado, de repente eu não fosse demitido? Será que você, dentre as pessoas da sua área, era a pessoa com a performance mais baixa? Mesmo que a sua performance fosse muito boa? Aliás, essa é uma dificuldade que a gente tem, né? Sempre que vai demitir por reestruturação, como RH passei por isso algumas vezes, é difícil quando você tem um monte de gente boa e por custo você tem que escolher alguém. Você tem que reduzir um headcount, você precisa encontrar elementos que te ajudem a tomar a decisão. Aí a gente vai pegar o tema da performance, então, puxa vida, todo mundo tem uma boa performance, mas tem sempre quem performa melhor dentre os bons e tem sempre quem não performa tão melhor dentre os bons. Isso ajuda a decidir. O que mais? Mobilidade, idiomas, você está atualizado na sua área? Enfim. Reflita, faça esse exercício, ponha a mão na consciência e seja sincero primeiro consigo mesmo. E aí sim, prepare o seu discurso com as palavras bonitas, volta lá na frente do espelho e define como é que você quer contar essa história para o seu recrutador, tá bom? Bom, pessoal, essas eram as 4 dicas que eu tinha para dar para que você não seja pego de calça curta nesse momento tão importante que é a sua primeira entrevista de emprego depois de um tempão que você tá desempregado. Eu espero que essas dicas tenham acendido pelo menos uma luz no fim do túnel e te ajudar a ganhar energia para retomar a sua busca por um próximo emprego, ok? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, deixa seus comentários se você usou a dica, gostou. Se não gostou, também pode deixar o seu comentário aqui, tá bom? E se você acha que outras pessoas podem se beneficiar das dicas que eu dei, então, por favor, compartilha o vídeo nas suas redes sociais, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!